E o Banco Central deve aumentar amanhã a taxa básica de juros. Se confirmada, será a terceira vez consecutiva que isso acontece. Para falar sobre isso, eu converso agora com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco. O quanto que a inflação influencia e vai influenciar na decisão de amanhã, hein, Pedro? Uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, viu? O quanto ela influencia a inflação é 90% da decisão do Banco Central. Os outros 10% dizem respeito ao nível de atividade, ao desemprego, ao nível de ocupação da indústria, né, os estoques, algumas medidas que nós utilizamos para falar sobre ocupação, sobre atividade econômica. Mas 90% é a inflação mesmo. E a inflação veio se acelerando demais. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem observado, é evidente, basta viver para entender o que é inflação, e o brasileiro sabe muito bem disso. A inflação acumulou aproximadamente 8% nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA. Isso é resultado de uma combinação ruim entre a alta do dólar, que aconteceu nos últimos meses, foi atenuada agora, mas ela se refletiu nos preços até algumas semanas atrás. Então, da alta do dólar e da alta dos preços internacionais, das commodities, dos alimentos, de matérias-primas, né? Milho, soja, carne, café, petróleo, tudo isso afeta demais a inflação do brasileiro. E a inflação subiu. Portanto, o Banco Central foi obrigado a vir, já como você falou, algumas reuniões, aumentando a taxa de juros de 2 que estava no começo do ano para os atuais 3,75 e amanhã provavelmente para cima de 4. Esse é um movimento que deve continuar até a taxa Selic atingir um patamar considerado mais seguro para estabilizar a inflação lá na frente. E Pedro, você falou da atividade econômica, os últimos movimentos do mercado, o mercado financeiro tem visto com projeções mais positivas. Você encaminha também esse pensamento mais positivo até o final do ano? A gente tem uma atividade econômica maior mesmo? Veja, primeiro, a nossa bússola está bastante confusa, né? A bússola, vamos dizer assim, os números que nós utilizamos para medir a atividade econômica, a inflação, estão bem bagunçados por conta da crise do ano passado, né? Aquela queda do PIB que chegou em alguns momentos a cair quase 6, 7% ao longo do primeiro semestre e fechou o ano passado com 4,5%, essa queda bagunçou bastante as estatísticas. Então, qualquer recuperação que a gente tem agora acaba gerando um grande número. Nós, na Nova Futura, estamos vendo um crescimento da seguinte maneira: a gente cresceu ali 1,4% no primeiro trimestre, os primeiros 3 meses do ano, já está fechado isso. A gente pode crescer algo como 0,30%, 0,40% agora no segundo trimestre, mais um número assim, 0,40%, 0,50% no terceiro trimestre e 0,40%, 0,50% no último trimestre. Isso daria, numa situação normal, um número entre 2,5% e 3,5%. Mas como os números estão bagunçados, isso vai dar um número acima de 5. Então a gente vai ter uma recuperação, vamos dizer, positiva para a economia, evidentemente, depois do que nós vimos no ano passado, mas ela vai acabar aparecendo um número meio bagunçado, acima de 5. Então é bom a gente ter em consideração que isso significa algo como 3% de crescimento. É o número que a gente trabalha aqui, é o número que o mercado trabalha, e já é um número bastante positivo diante da crise que a gente viveu nos últimos trimestres. É claro que eu tenho que te perguntar também sobre a inflação, a gente começou falando sobre isso, porque isso vai diretamente na vida do brasileiro, principalmente das camadas mais baixas. Essa inflação para o final do ano tende a ficar controlada com essas movimentações do Banco Central, ou você acredita que ainda assim é algo para se levantar uma luzinha de atenção? No Brasil, toda atenção é pouca, não tem como, né? O Gustavo Franco, pai do real, ele falava uma coisa: inflação é como alcoolismo,
né? Você não vira um ex-alcoolista, você sempre vai ser um alcoolista. A inflação no Brasil é a mesma coisa, o Brasil sempre vai ser um país de inflação alta. Se a inflação estiver medindo 2% ao ano ou 10% ao ano, o brasileiro vai ter que tomar o mesmo cuidado. Então, a gente não está dispensado nunca de tomar conta e muita conta da inflação. Eu acho que, assim, a primeira fonte de pressão da inflação já está razoavelmente equacionada, que é o dólar. O dólar parou de subir e está caindo. Ele veio de uma queda aí de 5,60 para os atuais 5,05, 5,06. A gente deve trabalhar com ele abaixo de 5 em algum momento das próximas semanas. Eu acho que é plenamente possível. Essa fonte vai estar bastante controlada. Então, com isso, as pressões vão ficar um pouco mais contidas nos próximos meses. Agora, você tem outras fontes de pressão, né? Infelizmente, o Brasil vive com isso. A gente tem a fonte de pressão agora da energia. A energia tem um peso importante na vida do brasileiro, diretamente na conta de luz da sua casa, mas também influencia a produção de alimentos, a produção de vestuário, a produção dos bens e serviços em geral. Ela pesa, ela vai continuar pressionando. As commodities agrícolas, né, milho, soja, vão continuar também com preços elevados. Isso deve fazer com que a inflação feche o ano forte ainda. Mas a partir do primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter uma suavização desse movimento. Então, a inflação está rodando aqui a 0,7%, 0,8% ao mês, ela vai cair para 0,5%, 0,4%, e a gente deve começar o ano que vem ali entre 0,4% e 0,3%, que é o plano do Banco Central. O plano do Banco Central é tentar conter os efeitos secundários dessas altas de preço. Ou seja, evitar que as pessoas tentem repassar as empresas, o comércio, tentem repassar nos seus preços indefinidamente esses aumentos que a gente teve nas matérias-primas e na energia. Então, a impressão que eu tenho é que sim, o Banco Central vai conseguir fazer com que a inflação deslize suavemente para baixo e a gente comece o ano que vem uma inflação mais controlada, rodando ali entre 3,5%, 3,80%. Me parece que o Banco Central vai conseguir fazer isso sim. Pedro, obrigado pela análise, tanto sobre a reunião de amanhã do Banco Central para a definição da taxa Selic, também quanto a análise da atividade econômica e também da inflação. Um forte abraço e até a próxima, Pedro.